8 da noite, mais 6 minutos. E a nossa quinta-feira é muito especial. Nosso tema saúde hoje vai falar sobre depressão, ansiedade, um tema que remete a muitas pessoas, né? Eu estava aqui conversando em off com os nossos convidados e a gente pensa, será que acontece comigo? Por que isso acontece com os outros? Mas pode acontecer comigo também, né? E um grande companheiro nosso de jornalismo, Jorge Pontual, alguns dias trouxe à tona uma questão que nos fez parar para pensar, né? Com depressão, tomando remédios, e os remédios não surtiam efeitos, eis que uma grande discussão, principalmente na área da medicina. E nós temos também hoje aqui, no nosso Revista Guarujá, o Johnny Kamers, que é diretor comercial da GNTech, e a doutora psiquiatra Alessandra Bender. Doutora Alessandra, primeiramente, prazer em recebê-la aqui no nosso Revista, que seja a primeira de muitas visitas, tudo bem? Muito obrigada. Boa noite. Não sei se eu te chamo de amigo, de árbitro de futebol, de técnico de futebol, mas eu vou te chamar de Johnny Kamers. Tudo bem, Johnny? Prazer. Tudo. Um prazer grande poder estar aqui conversando um pouco contigo, hoje um pouquinho na outra esfera, né? A gente sempre está acostumado a falar bastante sobre esporte, sobre futebol, e hoje a gente poder estar em outra esfera, falando da área da saúde, um tema extremamente importante, que é os quadros depressivos, de ansiedade dos pacientes, as novas tecnologias que a gente tem disponível, e ter uma convidada tão especial como a doutora Alessandra Bender, uma referência aqui na nossa cidade, em Santa Catarina, eu acho que é muito importante e enriquece a discussão sobre o tema. Então, mais uma vez, agradecer o convite. Que é isso, Johnny. Doutora Alessandra Bender, e aí eu pergunto para a doutora, como é que nós estamos, nós brasileiros, com a nossa saúde mental, essa questão de depressão, essa questão de ansiedade cada vez mais constante nas nossas vidas, doutora, é isso? É isso, ainda que nós tenhamos um subdiagnóstico, ainda assim a prevalência é altíssima, né? No Brasil é em torno de 5,8% da população. Diagnosticada, né? Quando se fala de depressão, a prevalência é essa, e a ansiedade em torno de 3% da população. Muito provavelmente esse valor deve dobrar, ou se não triplicar, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, ainda não é toda a população que tem acesso ou que se permite buscar ajuda quando sofre desse tipo de patologia, mas é uma doença cada vez mais está cada vez mais visível aí na nossa sociedade, que causa muito prejuízo funcional e que precisa ser divulgada, né, para que as pessoas cada vez mais sejam diagnosticadas e tratadas, porque a depressão bem tratada, ela permite que a pessoa tenha uma vida absolutamente normal, sem quaisquer restrições, né? Então eu acho que o preconceito que ainda existe, infelizmente, precisa ser combatido veementemente, é para isso também que nós estamos aqui. Doutora, para quem está ligando o rádio nesse momento e é leigo, né? Qual é a diferença da ansiedade, a diferença da depressão? Até para quem está em casa ouvindo, gosta daquilo, não quero ouvir certinho, porque talvez eu tenho e não sei. Bom, a depressão é o que eu acho também importante, além de diferenciar a depressão da ansiedade, diferenciar a depressão de tristeza. Então eu vou começar por aí, né? Porque o que a gente conhece, né, é a tristeza normal e reativa normalmente a alguma situação, né, da rotina, alguma perda, alguma separação, alguma situação de estresse, em que a pessoa fica triste, eventualmente perde um pouco da energia, perde o apetite, perde o sono. Mas na tristeza, a gente claramente identifica uma razão, né, para um desencadeante para aquele quadro, enquanto que na depressão, na grande maioria das vezes, não se tem desencadeantes. Né? A pessoa apresenta, então, um quadro daí de maior gravidade do que na tristeza normal, mas um quadro de muita tristeza, muito desânimo, muitas vezes totalmente sem energia. Alguns relatam que passam o dia inteiro na cama, não tem vontade sequer de tomar banho, né? Quarto escuro. Num quarto escuro, exatamente.
deixam enfim, gerenciar a própria vida, de viver, assim, né? De viver, né, doutor? Exatamente. Porque as pessoas as pessoas deprimidas, elas deixam de sentir prazer, né? Elas deixam de se relacionar, elas se isolam, né? Então, esse é um quadro depressivo típico, né? Chegando aí ao extremo de que, eventualmente, acontecem, infelizmente, os suicídios, especialmente em casos não diagnosticados ou não tratados. Né? Então, a depressão seria isso, é uma grande tristeza, muitas vezes sem desencadeante. Ela tem, normalmente sem desencadeante, ela tem uma origem predominantemente genética, e é por isso que a gente também consegue visualizar, através desse exame, através da análise do DNA, a gente consegue, porque isso já está no DNA da pessoa, a depressão, né? Embora ela só se manifeste no início da vida adulta, a pessoa já nasce com o DNA alterado, digamos assim, né? Só que a manifestação acontece mais tardiamente, na grande maioria das vezes, podendo acontecer também na infância. E tu perguntaste da ansiedade. Ansiedade. Bom, a ansiedade, ela é mais marcada. Ansioso, eu sou. É? Eu sou ansioso. Bom, então vamos tratar. Vamos tratar. A ansiedade, ela tem muito marcantes os sintomas físicos, né? Diferente da depressão, em que a pessoa muitas vezes fica apática, desanimada. Na ansiedade, ao contrário, a pessoa tende a ser mais agitada, mais assustada, mais alerta, ela tá sempre... Eu digo, mais elétrica. Mais elétrica, exatamente. Ela tá sempre muito preocupada com algo que possa dar errado, ela pode ter, muitas vezes, taquicardia, tremores, sudorese. Daí, assim, existem diferentes níveis, né, de ansiedade, mas predominam, então, sintomas físicos e essa sensação de ter que estar sempre atento a algo que possa vir a dar errado, ou sempre se prevenindo de alguma situação perigosa. A grande pergunta, tudo isso pode ser tratado? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, deve ser tratado, né? E até eu costumo dizer para os pacientes que é relativamente fácil o tratamento. Não existem grandes, claro, né, com as devidas exceções aí, mas desde que o paciente consiga perceber que está com alguma dificuldade, também, né? Se permita, busque ajuda. Na grande maioria dos casos, não posso dizer que em 100%, porque isso talvez não estivesse sendo verdadeira, mas na grandíssima maioria dos casos a gente consegue sim ajudar o paciente a ter uma qualidade de vida muito melhor. Para você que está ligando o seu rádio nesse momento, nós estamos no nosso Revista Guarujá, no nosso quadro Saúde, conversando com a doutora psiquiatra Alessandra Bender e com o diretor comercial da GNTech, o Johnny Campos. E agora entra a questão da medicina, né? Dos remédios que são oferecidos para essas questões de ansiedade, depressão. Johnny, me fale um pouquinho da GNTech, por favor. Então, a GNTech é uma empresa que ela nasceu em 2012. Ela teve uma evolução ao passar dos anos. Inicialmente, a gente fornece testes farmacogenéticos, que é o teste para poder identificar quais que seriam os melhores medicamentos para cada paciente, identificar resposta daqueles medicamentos, efeitos colaterais, metabolização. Então são analisados hoje 25 genes e 79, e correlacionados com 79 medicamentos, para o médico poder ter mais uma ferramenta na mão dele e poder fazer todo um trabalho com esse paciente. Eu acho que, né, como tu estava citando, se pode ser tratado, lógico, a gente primeiro tem que desmistificar que o psiquiatra é uma especialidade onde ela consegue contribuir, eles estudam a todo momento todos os transtornos, como podem tratar com os melhores medicamentos, não só com medicamentos, como outras intervenções familiares, esporte, enfim, eu acho que tudo é um conjunto de ações, e o teste farmacogenético é uma novidade que o Jorge Pontual colocou, que ele fez nos Estados Unidos há cerca de um ano atrás, e conseguiu ter uma melhora significativa no quadro dele, conseguiu estabilizar e ter uma qualidade de vida muito maior. Que a gente tem essa tecnologia hoje aqui no Brasil e consegue disponibilizar essa grande tecnologia, essa grande ferramenta para todos os pacientes terem acesso, como os médicos. Tanto que eu vinha conversando com a doutora Alessandra Bender antes de a gente entrar no programa, a grande importância do médico, ser um médico capacitado, ser um médico atualizado, ele está aberto para novas tecnologias, ter essa
capacidade de interpretar, apesar do resultado ele ser simples, essa interpretação, mas demanda um conhecimento, demanda um tempo, então isso que é muito importante. Doutora Alessandra, me corrija se eu estiver errado, por favor, doutora. Uns 20, 30 anos. Eu não vou falar com o psiquiatra, eu não estou maluco, eu não estou louco. Hoje não, né, doutora? Parece que as pessoas estão entendendo que é necessário, que é preciso, né? Eu costumo brincar com os pacientes, né? Porque ainda muitos chegam com esse, enfim, tendo que ultrapassar uma grande resistência, né? Ai, doutor, eu não queria vir antes, eu fui no neurologista, no cardiologista, enfim, passou por na minha vizinha várias especialidades, enfim. Porque psiquiatra é coisa para maluco, né, doutor? Eu digo, olha, como tu podes ver aqui quando tu vens consultar, enfim, na sala de espera, ou eu praticamente todos os meus pacientes são pessoas normais, né? Eu atendo na grande maioria pessoas normais, pessoas que têm uma profissão, uma vida saudável, uma vida produtiva, que têm as suas famílias, que viajam, que, enfim, a grandíssima maioria dos pacientes são pessoas com as quais a gente convive aí na nossa rotina, e que, então, essa visão aí, esse preconceito, né, realmente tende a desaparecer. E eu vou usar o nosso exemplo do homem, né? O homem talvez, eu vou estar demonstrando um sinal de fraqueza, né? Não é isso, né, doutor? Não, acho que não só não é fraqueza, né, como o não tratamento das patologias psiquiátricas leva à cronificação dos sintomas, sejam eles depressivos, ansiosos, de bipolaridade, sintomas psicóticos, das mais diferentes patologias, né? A ausência de tratamento leva à cronificação dos sintomas, à intensificação dos sintomas, a tendência é que o paciente vá se sentir cada vez mais doente, né, ao longo dos anos aí, se não conseguir enfrentar essa resistência e buscar ajuda, né? Mas é muito comum, né, que os pacientes levem 5 anos, 10 anos para buscarem tratamento, e que a gente, infelizmente, eventualmente já pegue pacientes aí num quadro grave, crônico, inclusive pacientes que já usaram diversas medicações, né? E daí eu acho que também a gente pode falar da importância do teste, né? Muitas vezes a gente recebe pacientes no consultório, já tendo passado, como eu comentei antes, por neurologistas, cardiologistas, inclusive por outros colegas, mas assim, já usei esse, aquele outro, já usou vários, mas assim, às vezes não pelo tempo necessário, às vezes não em quantidade suficiente, mas a gente se vê às vezes, eu tenho um paciente aqui que já usou, vamos simular aí, 20 medicações diferentes e não teve uma resposta satisfatória a nenhum deles, né? Esse paciente, ou ele não foi tratado, digamos assim, da forma adequada, com doses terapêuticas ou pelo tempo necessário, ou realmente ele é um paciente que pode ter peculiaridades no seu quadro, né? Ele pode ser um paciente que metaboliza de forma um pouco diferente dos parâmetros normais, algumas medicações, isso vai fazer com que ele tenha mais efeitos colaterais. Ele pode ser um metabolizador lento, então ele tende a acumular a medicação no seu organismo, e isso também leva a maior sedação, a uma exacerbação dos parefeitos das medicações, e o exame vem nos ajudar justamente a diferenciar, né, por que aquele paciente ali não está respondendo a inúmeras medicações, né, e qual é o melhor caminho a seguir, ou pelo menos por onde a gente começa num paciente já cronificado, com anos de doença, já tendo passado por inúmeras medicações com uma resposta pobre ou com uma incidência muito alta de efeitos colaterais. E eu acho que esse detalhe que a doutora citou é extremamente importante, onde esse paciente muitas vezes chega para o médico e diz: doutor, nada para mim funciona, nenhum medicamento funciona. Não adiantou nada. Não adianta nada, não adianta tu passar esse ou aquele medicamento, porque nada vai funcionar. Ele já passou por tantas decepções nos tratamentos anteriores, por vários motivos, como a doutora citou, de repente não tomou o medicamento da forma correta, fez uso do cigarro que interfere
na metabolização do medicamento, junto com o álcool, esqueceu de tomar, enfim, só que ele já não acredita mais. E o lado emocional de um teste farmacogenético, onde tu tens as legendas, as cores, onde mostram, e o médico pode ter essa relação médico-paciente e mostrar, realmente tu tens esse e esse gene alterados, porém tu tens uma quantidade de genes aqui que são normais, e esse grupo de medicamentos, o teu organismo na parte genética não vai ter problema algum. E sim, alguns até uma resposta superior. E o paciente começa a acreditar. Eu cito sempre, por exemplo, eu tenho uma hernia de disco. Antes de eu fazer uma ressonância magnética, eu não fazia a mínima ideia qual era o tamanho da hérnia. Se ela era pequena, eu sabia que alguma coisa tinha. Como esse paciente, alguma coisa, bem provavelmente ele vai ter. Alguma interferência genética ele vai ter. Mas qual? O médico não vai ter essa condição, olhando para a pessoa, fazer esse discernimento de dizer se é aqui ou ali. Eu fiz a ressonância, tá lá. Tem a hérnia na S1, tamanho tal, beleza, eu sei agora, o médico vai poder me tratar com muito mais propriedade. Johnny, tu vai ter que fazer pilates, tu vai ter que fazer isso, cirurgia nesse momento não é indicado por causa disso. Então ele consegue ter, se não tivesse uma ressonância na mão dele, ele não tá. E o teste farmacogenético para os médicos, mesmo no início, um aliado, né? É um aliado. Eu tenho um exemplo muito interessante, que eu lembrei agora, ouvindo vocês. Uma das minhas pacientes, até não era uma situação complexa, não, ela era uma paciente que, dentre os sintomas depressivos, ela tinha muito medo de morrer, muito medo de usar uma medicação que fizesse muito mal para ela. Pânico, então? Quase pânico? Tinha pânico. Ela tinha uns medos obsessivos, assim, né, que nós diríamos, ela um medo muito intenso de usar uma medicação que viesse a fazer mal. E ela já tinha história de um episódio anterior, exatamente igual, e tinha se beneficiado de uma determinada medicação. Mas ela, nesse segundo episódio, que foi quando ela me procurou, ela estava muito sintomática e ela não tinha coragem de tomar o remédio. Né? E eu coloquei, olha, vamos usar o mesmo, né? A gente já sabe que deu certo da outra vez, tu ficaste bem, enfim. Ela só... E daí eu, passei por algumas consultas, assim, e ela não tomava, e a gente acabou conversando sobre o teste, né, e ela fez o teste, e se certificou, então, de que aquela medicação era adequada, estava lá na nossa faixinha azul, e daí ela conseguiu tomar a medicação, e hoje em dia, felizmente, está muito bem. Ela, inclusive, é uma amiga minha, pessoal, além de minha paciente, enfim, mas ela está muito bem, mas foi um caso muito interessante, assim, nós fizemos o teste não pela complexidade, mas para ajudá-la a fazer o tratamento, a encarar a medicação de novo, e ela passou por isso muito bem. Nesse mesmo paciente, nesse mesmo caso, ontem até chegou um resultado de um paciente de Vitória, e o paciente também, ele estava estável, muito bem, só com um poder aquisitivo financeiro tranquilo, e ele queria fazer o teste. E o médico dele falou, tu não tens indicação hoje, mas não é uma coisa que vai te atrapalhar, não vai te prejudicar em nada. Se tu tens condição, beleza, pode fazer. Não, eu quero ter certeza, exatamente o que a doutora Alessandra Bender comentou, quero ter certeza. E saiu o resultado, e o medicamento que ele toma, exatamente, ele saiu na coluna azul, com a melhor indicação e tal. E daí ele me ligou ontem à noite, o paciente. Assim, Johnny, que legal, né, confirmou o que eu imaginar, o que eu queria confirmar, mas ali, porque daí saiu além do medicamento que ele toma, outros, né, ele assim, o que tu acha, eu devo mudar para os outros para isso? Não, cara, time que tá ganhando não se mexe, tá tudo certo, tá bem? Confirmou? Deu, agora é só seguir a tua vida, tá tudo certo. E vai no teu médico, conversa com ele, mostra para ele. Então tá, eu vou fazer isso. Então, enquanto eu puder errar menos e trazer esse paciente, dar qualidade de vida para esse paciente, ter uma estabilidade desse paciente, perfeito. Então, a tecnologia ela tá à disposição da classe médica, dos pacientes e de todo mundo. O tema de hoje, com o nosso quadro saúde, né, depressão, ansiedade e também a farmacogenética. É isso. Ô Johnny, como é que é feito esse teste? Então, a praticidade que a gente tem, primeiro... Era sangue, não? Não, esse que é o grande detalhe. Até eu trouxe aqui um kit para mostrar aqui. Nós estamos ao vivo também pelo Facebook. A gente está na rádio, porém, com a tecnologia hoje, a gente consegue estar transmitindo ao vivo. Esse é um kit da Genitec. Esse é o swab, um swab bucal, para quem está nos ouvindo e não está nos vendo. O swab bucal seria como se fosse uma cotonete, onde o paciente mesmo
na sua casa ou em algum centro credenciado, com uma enfermeira, com um médico, com um profissional, pode fazer a coleta das células bucais. Então faz um esfregaço na parte interna da bochecha por 2 minutos de um lado, 2 minutos do outro lado, fecha o tubo, né? Fechou o tubo, colocou no envelope, junto com o formulário de identificação, e é enviado hoje para o Albert Einstein. O Albert Einstein, o que ele faz para a Genitec? Ele é responsável pelo sequenciamento genético. Então ele vai estratificar essas células bucais do paciente, que é o DNA dele, vai sequenciar todo aquele número, que é um número gigantesco, isso vai criar uma nuvem, isso vem para Florianópolis, que da equipe técnica, os geneticistas, vão trabalhar em cima do laudo individual de cada paciente. Então, esse processo daí vai para a Genitec, aqui em Florianópolis, do Albert Einstein vem para cá, essas informações, esses dados, gera-se dentro de um algoritmo todas essas informações, que depois vai vir neste laudo, para quem está no Facebook consegue visualizar, onde vai ter os 79 medicamentos e todas as legendas correlacionadas mostrando quais que seriam os mais indicados e os menos indicados, os que têm mais interferência, enfim, com as legendas, para o médico poder interpretar com o diagnóstico médico, o médico poder escolher, devido à experiência clínica de cada médico, porque cada médico acredita mais nesse medicamento, naquele, enfim, e vai poder escolher, individualizar. A gente chama isso de medicina personalizada. Então, com esse laudo, o médico consegue ter um auxílio. E outro fato bastante importante é um exame único. O paciente vai fazer uma vez na vida, ele não precisa repetir, porque os teus genes eles não vão mudar ao passar dos anos. Então, por exemplo, a gente avalia 25 genes, que são genes de metabolização, de resposta e de toxicidade. Então, vamos dar um exemplo aqui, a CYP2D6. Nesse paciente, nesse exemplo que eu trouxe o laudo, ele é um metabolizador ultra rápido. Então, todos os medicamentos que metabolizarem na 2D6, eles terão uma dificuldade, porque ele vai ter um efeito diferente do medicamento para aquele paciente. Então, o que seria o ideal? Buscar aqui, vamos pegar nesse paciente aqui, o 2C9. Então, se ele metabolizar os medicamentos que metabolizam pelo 2C9, ele é um metabolizador normal. Então, seriam os medicamentos mais apropriados para ele. Mas quem vai fazer essa decisão não é o paciente, não é a empresa, e sim o médico. O médico que vai fazer essa decisão. Então, passou os anos, daqui a 5 anos, logicamente, foi lançado outros medicamentos, o que ele vai precisar? Ele vai precisar coletar de novo as células bucais dele e fazer todo o processo? Não, só vai precisar fazer um review do resultado dele, ver se atualiza algum tipo de dado, alguma informação de algum medicamento que foi lançado, porque a informação do gene, ela continua igual. Como bem disse o Johnny, é mais uma ferramenta que nós temos para diminuir digamos assim, nos torna mais assertivos no tratamento, certo, né? Porque nos possibilita identificar, através dessa análise do DNA, então de forma personalizada, super personalizada, digamos assim, porque é o DNA daquela pessoa, nos permite identificar qual é a medicação ideal para aquele DNA. Né? Então, não nos garante a cura, mas aumentem muito as chances de que nós possamos acertar o tratamento já numa primeira tentativa, né? Porque muitas vezes o que dificulta um pouco o tratamento é que escolhida a medicação, às vezes o paciente não é que ele não melhore com a medicação, ele muitas vezes não tolera a medicação em função dessas questões de metabolização que o Johnny colocou, né? Então, assim, muitas vezes o que inviabiliza são os efeitos colaterais que as medicações provocam em cada paciente individualmente. O que a gente estava falando, que eu acho que é importante, o Dr. Stahl fala bastante, que é um psiquiatra muito respeitado, né, doutora? Sim, sim. E ele fala do modelo moderno da psiquiatria moderna. Então, o que seria o modelo moderno? Seria o que o médico já faz, que é o histórico dos sintomas, histórico familiar, histórico do paciente, histórico às respostas anteriores ao tratamento, os fatores ambientais que esse paciente está inserido, os resultados dos exames de neuroimagem, de nível sérico e o exame farmacogenético. Essa questão do teste pode ser qualquer pessoa, criança? A gente abrange uma quantidade de medicamentos onde
né, a doutora está aqui no meu lado, ela pode me corrigir se caso eu estiver errado, porque a maioria dos medicamentos, eles têm uma indicação adulta e não infantil, né? Então, logicamente, para uma criança, ele vai limitar para um grupo de medicamentos. Entendi. Porém, a metabolização, os genes, esse resultado, como eu falei, ele vai ser eterno, né? O gene dele não vai mudar. Então, a gente avalia hoje, tem alguns medicamentos que têm indicação infantil, para adolescentes, como principalmente pacientes com TDAH, né, que é muito comum, e a gente avalia alguns medicamentos para TDAH. Então, muitas crianças, eu digo ali de 12, 13, 15 anos, têm feito o teste. Lógico, a amplitude desse resultado, como a doutora mesmo citou, a depressão, então ele tendo um transtorno como adolescente, a tendência depois como adulto ele ter algumas dificuldades, e ele já vai ter essa ferramenta. Sabe por que eu pergunto, doutora? Porque antigamente não, é só o adulto. Hoje não, né? Hoje a criança pode ter esse estado, o adolescente também, né? Na verdade, a precocidade do surgimento dos sintomas, inclusive, influencia no prognóstico. Ou seja, quanto mais cedo a pessoa apresenta os sintomas, seja na infância ou na adolescência, a indicação de intervenção é o mais breve possível, porque a tendência é que esses casos até sejam mais graves. Entendi. Ao longo da vida dessa pessoa que já tem a doença, então, desde muito cedo, né? Então, e a grande maioria dos tratamentos que se utiliza para crianças e adolescentes são as mesmas medicações os mesmos que se utilizam em adultos. O que a gente precisa ajustar são as dosagens, né? Muitas vezes a medicação utilizada para o adulto e para a criança é exatamente a mesma, mas em dosagem diferente. Para a criança, evidentemente, numa dosagem menor. A gente está à disposição, sempre sendo muito pontual e tentando ser muito assertivo, mostrando os benefícios que o teste tem, a importância que o profissional tem, e eu acho que assim, a tecnologia está aberta, todos nós podemos ter acesso a ela, basta cada um decidir e o seu profissional, o seu médico poder fazer essa decisão. Mas muito obrigado pela oportunidade, a gente está falando desse tema, um tema que atinge um percentual muito grande da nossa população, que é os transtornos, a depressão, o termo geral que a gente utiliza. Conversei com o Johnny Campos, que é diretor comercial da GNTech, com a psiquiatra a doutora Alessandra Bender, no nosso quadro Saúde, Ansiedade, Depressão.